Boa noite, bem-vindos ao nosso novo webinar da Step Science. Desta vez vamos falar sobre Data Analysis. Vai ser-nos trazido pela nossa Manager da Qualidade, a Carita Cavalcante, que tem bastante experiência nesta área. E antes de lhe passar a palavra, queria só relembrar que este webinar será gravado e que durante o mesmo vocês podem pôr todas as questões dentro do nosso chat. Vamos tentar responder algumas no fim, se tivermos tempo. 3, 4 perguntas responderemos de certeza, mas de qualquer das formas poderão sempre contactar a Carita ou a Step Science para fazerem as questões e nós responderemos sempre que possível. Portanto, vou passar a palavra aqui à Carita. Espero que aproveitem, que aprendam e que desfrutam desta noite de quarta-feira connosco. Obrigada, Nuno. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença, né, no fim de noite e aí numa meio de semana, mas tirar esse tempo para a gente trocar conhecimento, compartilhar informações. Vou compartilhar o meu ecrã. Já conseguem visualizar? Acredito que sim. Ok. Então, bem-vindos mais uma vez ao webinar. Hoje o tema é Data Analysis Made Easy, né? Vamos falar um pouco de análise de dados de forma descomplicada e também passar pelo processo de validação de processo. A nossa agenda ela passa pelo perfil, né, para vocês me conhecerem um pouco melhor, Carita, a experiência, onde que ela atua. E vamos conversar sobre validação de processo, qual que é a sua definição, fase e ciclo de vida do produto, um pouquinho de plano de amostragem, algumas dicas com base na experiência que eu já tive. E vamos dedicar também uma parte para falar de ferramentas estatísticas. Alguns exemplos, né? E softwares mais utilizados. E os exemplos que nós vamos trabalhar aqui nessa noite é carta controle de processo e capacidade e performance. E no final, como o Nuno também comentou, vai ter um tempo para a gente ter umas dúvidas, 3 aí ou mais perguntas. E se tiverem outras também a gente responde posteriormente via e-mail, algo nesse sentido. Acho que aqui fica interessante a gente fazer um alinhamento de expectativas, porque são temas complexos, grandes, falar de validação de processo, de ferramentas estatísticas. Acredito que para aprofundar realmente no tema, demoraria aí, no mínimo, um dia completo para cada assunto. Então, a ideia desse webinar é trazer um pouco das experiências que eu vivi. A gente não vai aprofundar tanto, né? Mas trazer alguns pontos, algumas dicas, e com ferramentas estatísticas também a gente sabe que o universo é muito grande, e focar principalmente nessas duas que são mais conhecidas usualmente, que é carta de controle e capacidade. Mas a ideia também não é aprofundar, não é ver fórmulas, cálculos estatísticos, é tentar ver, como o próprio título diz, de uma maneira fácil. A ideia é a gente compartilhar informações de maneira visual. Eu queria que vocês identificassem, através da visualização dos gráficos, das ferramentas, o que pode ser extraído de maneira mais fácil. Então, a Carita, né? A Carita é farmacêutica. Eu tenho um MBA em gestão industrial, tenho mais de 10 anos de experiência exclusiva em indústria farmacêutica. Sou brasileira, o meu maior tempo de atuação foi no mercado brasileiro. Estou quase há 2 anos aqui em Portugal e conhecendo também esse mercado europeu. Sempre trabalhei ligada à qualidade, fui praticamente muito tempo da minha carreira gestora da área de validação, e com isso tive expertise e contatos com outras áreas, como auditoria, controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, entre outras. Gosto dessa parte de ferramentas estatísticas, porque também tive envolvimento e trabalhei com revisões periódicas de produto, foi onde que me deu essa bagagem.
e junto com a validação de processo, fiz alguns cursos, alguns treinamentos, e é algo que me chama atenção, essa parte estatística. Tenho experiência em diversos processos de formas farmacêuticas, sólidos, várias gamas, líquidos, medicamentos injetáveis, hormonais. Gosto de trabalhar com gestão de equipes, principalmente desenvolvimento de carreiras. E atualmente estou trabalhando na Step Science, né? Sou responsável pela qualidade. Nós, Step Science, é uma empresa que fornece serviços principalmente para empresas de indústrias life science, desde todo o sistema de gestão da qualidade, engenharia, qualificação, controle de qualidade. Então, a gente trabalha em parceria. E aqui também fica o site da empresa para vocês entrarem, dar uma pesquisada e saber um pouquinho mais de nós. Entramos, de fato, validação de processo, né? Definição. Acho que não tem como a gente fugir das regulamentações, né, que nos regem. E aqui eu trago o conceito de validação de processo para o FDA e também para o EMA. Para o FDA, ele caracteriza como fosse uma coleta e avaliação de dados, desde o processo de design, passando pelas fases e até chegando à produção, né, em escala comercial, na qual a gente vai cientificamente estabelecer e criar evidências que o processo ele é capaz e consistente de entregar produtos com qualidade. Já o EMA, ele traz uma abordagem um pouco mais a nível documental, né? Já começa falando de evidência documentada, que o processo ele opera em parâmetros, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, que pode performar efetivamente e reproduzir também produtos que atendam às especificações e os atributos de qualidade. Pela minha experiência de tudo que eu já vivi dentro de validação de processo, eu gosto de pensar em validação de processo um pouco fora da caixa, né? Não uma validação de processo habitual. E eu acredito que o FDA ele passa mais e está mais alinhado com os conceitos que eu entendo, principalmente porque ele fala esse momento que vai desde o process design até a produção comercial. Porque às vezes a gente fala de validação de processo e linka muito só a validação de processo que a gente faz, os 3 primeiros lotes comerciais, né? Tem que liberar para comercialização, e não. A validação de processo ela nasce de fato desde o desenvolvimento farmacêutico daquele produto, desde o estágio inicial daquele produto e daquele processo. Então, definição. Acredito que o fórum tenham pessoas que já lidou com o tema, mas também tentando abranger, caso alguém seja o primeiro contato, entender o que é uma validação de processo, quis trazer mais de forma visual. Nada mais é que equipamento, né? Eu tenho meus equipamentos produtivos, o meu produto em si, mas o sistema que comporta tudo isso resulta no meu processo, né? Basicamente, ele é complexo, porque ele envolve várias etapas, vários mecanismos. Como quais? Dentro do equipamento, por isso que eu também gosto de falar que a validação de processo ela é abrangente, porque ela tem que quem trabalha nesse ramo, ele tem que saber também um pouquinho de tudo de outras áreas. A validação de processo ela tem que ser multidisciplinar. Ela tem que expandir, não só ficar dentro de validação de processo. É necessário compartilhar o conhecimento. Porque, por exemplo, dentro de equipamentos, nós precisamos saber tipos de equipamentos, tenho equipamentos diversos, com funções diversas, eu tenho revestidoras, eu tenho compressoras, eu tenho misturadores que fazem funções diferentes. Então, tudo isso traz informação e uma variabilidade diferente para o meu processo, ranges de operações. E com isso, eu também tenho que ter o contato com essas áreas, que seria qualificação e engenharia. Pensando no produto, é interessante conhecermos as nossas matérias-primas. O que é um excipiente? Para que serve um desintegrante? Para que serve um excipiente que é granulador? Qual que é a função, qual que é a relação com o meu insumo farmacêutico ativo? Além disso, é interessante conhecer as próprias operações de fabricação, como qual a diferença de uma granulação úmida para uma granulação via seca, um processo de leito de secagem, seja no leito fluidizado ou numa estufa. E também a parte analítica, entender daquele produto, por que para tal produto, como que é uma análise de teor,
como que é uma avaliação de uma uniformidade de conteúdo, desintegração daquele produto. E, claro, sempre também ligado às áreas de R&D, desenvolvimento analítico e controle de qualidade. Já no sistema, esse meu produto, esse meu equipamento, quais são os controles desse sistema? É uma sala que requer um controle de temperatura, é um produto estéreo que requer números específicos de partículas. Quais os procedimentos que envolvem esse entorno? Né? Procedimentos de garantia da qualidade, de desvios, procedimentos operacionais, e com isso também o contato com todas as áreas do sistema de gestão da qualidade e produção. E o processo entra conhecimento com relação a como que vai ser aquela amostragem, quais os controles em processos que já existem para aquele produto, ter o conhecimento de quais ferramentas estatísticas que eu vou usar, e por fim também as análises dos resultados, ligando sempre também às áreas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Então, assim, a validação de processo, ela extrapola a sua própria área. Ela é multidisciplinar, requer vários conhecimentos. Eu acho que isso que é o mais interessante também de trabalhar nessa área, de saber um pouquinho de cada, para a gente conseguir executar uma validação de processo robusta. Já passando para fases e ciclos, né? Que seria o ciclo de vida do produto. A fase 1, que é o design do processo, por isso que é interessante como o FDA traz, que ela inicia, a validação ela começa desde essa fase do design, que é onde aquele processo comercial, aquele produto, ele é definido com base em conhecimento e ganho através principalmente das atividades de desenvolvimento farmacêutico. Produtos são desenvolvidos através hoje de quality by design, que é principalmente com base em gestão de risco e conhecimento. São feitos vários pilotos, scale-up, elabora-se análise de riscos para conhecer aquele processo, é onde se define os atributos críticos de qualidade, os parâmetros críticos de processo e os ranges de operação. É onde se escolhe as matérias-primas, onde se avalia o que é melhor para o meu processo, aqui que ele nasce, aqui que ele é desenvolvido. Por isso que é onde eu acho que a gente tem que gastar muito tempo com gestão de risco, utilização de ferramentas estatísticas, para que isso possa ser levado para as próximas fases. Já a fase 2, né, que a gente chama de qualificação de processo. Basicamente é aquele processo que eu desenvolvi, que eu ganhei conhecimento nesse desenvolvimento, eu conheço quais são os meus ranges, os meus atributos críticos de qualidade, num ambiente ainda de desenvolvimento. Agora eu vou passar para uma escala comercial, entre outras variações dentro do meu processo. Nada mais é que a qualificação é isso, eu vou pegar esse processo que foi desenvolvido e vou testar a nível comercial e ver se ele se mantém capaz e reprodutível. É nessa fase também que eu qualifico os meus equipamentos, minhas utilidades, meus sistemas, eu valido os meus métodos analíticos e executo de fato a validação de processo. E aqui é aquela fase que talvez a gente mais conhece. Lancei um produto, os 3 primeiros lotes comerciais têm que ser validados como se fosse uma etapa inicial. Mas a validação ela já nasce aqui antes. Eu não consigo validar um processo sem ter todo esse conhecimento. E então é a fabricação dos lotes em escala comercial. Validei o meu processo que eu desenvolvi lá atrás, ele continua capaz e reprodutível. Paro por aí? Não. Monitoramento contínuo. E é a terceira fase que a gente chama de verificação continuada do processo, que é durante a produção de rotina, eu faço pequenas avaliações de atributos críticos de qualidade, parâmetros críticos de qualidade, outros parâmetros também que eu acho pertinente, e continuo monitorando esse processo, seja pela avaliação dos lotes de rotina, através das amostragens e verificação dos resultados. E também posso utilizar o que a gente chama de amostragem em linha, né, que é o PAT, que é a tecnologia analítica de processo. E a ideia dessa fase é monitorar o meu produto, o meu processo, garantir que ele ainda é capaz e reprodutível e acompanhar tendências, para que se acontecer alguma tendência, alguma mudança, a gente consiga agir com o tempo, eu consigo visualizar que aquilo vai acontecer.
e não espero ter um desvio, um lote reprovado, para depois saber como agir. Basicamente, essas são as 3 fases da validação em geral. Por isso que eu bato sempre na tecla que o design de processo é o mais importante, é onde nasce o conhecimento do produto, do processo, dos atributos críticos, é onde nós temos que usar cada vez mais ferramentas estatísticas para que o meu processo ele nasça e toda essa informação do meu processo, do meu produto, seja passada à frente para as outras fases. Assim, a gente consegue fazer uma validação de processo robusta e uma verificação continuada também. E baseando principalmente na parte do design, é muito baseado nos ICHs, né, que nós temos o Q8, que fala principalmente sobre desenvolvimento farmacêutico, e o Q9, que é basicamente gestão de risco e conhecimento do processo. Entrando na fase 2 aqui, nessa validação de processo, que é talvez a que a gente mais comumente conhece. Ela é realizada para cada produto comercial, para cada tipo de produto, né? O que também necessita um estudo de validação, dependendo do tamanho de lote, dos equipamentos utilizados no meu processo. Então, eu tenho um produto que 100 quilos de um lote, eu tenho que validar ele. Se eu tenho, às vezes, o mesmo produto também com 50 quilos, quais são as diferenças? São equipamentos diferentes? Se tiverem, principalmente, tamanho de lote, equipamentos, etapas diferentes, eu tenho que executar uma validação para cada. Ela é única. Deve incluir também nessa validação uma validação para cada fabricante do IFA. Então, por exemplo, se eu tenho um paracetamol, comumente no mercado farmacêutico eu tenho 1, 2, 3 fornecedores daquele IFA. Aquele IFA é o mesmo, mas às vezes a síntese é diferente. E até isso traz variabilidade para o processo. Então, deve haver uma validação de processo também, contemplando cada fabricante. E aqui, até no mercado europeu, eu vi que fazem até para recipientes. E que é importante, porque majoritariamente, na maioria das nossas fórmulas farmacêuticas, às vezes, um exemplo, de 100%, 70% é composto de recipiente. E às vezes 30% só do IFA. Então, são matérias-primas que a gente também tem que dar atenção e olhar, porque elas trazem bastante variabilidade para o processo. Temos a definição do número de lotes, plano de amostragem, avaliações estatísticas, tudo baseado na avaliação de riscos. Porque cada processo é único, as etapas do processo são diferentes, o tempo do processo é diferente, os atributos de qualidade são diferentes. Por isso que a validação ela é única para aquele produto, para aquele processo. Executo também na validação de processo definições de range. Por exemplo, já trabalhei com produtos que passavam em equipamentos diferentes de compressão. Então, executava-se um estudo de validação de processo para cada equipamento, por ser princípios diferentes, e até para definir ranges. Porque às vezes eu tenho um equipamento que roda a certa velocidade e outro em outra. Então, eu preciso avaliar, eu preciso validar essa diferença. E a gente também executa os estudos de holding time, tá? Que nada mais é que eu tenho as minhas etapas, as minhas operações unitárias. Vamos pegar um exemplo: manipulação, compressão e embalamento, embalagem primária. Fiz o meu produto, manipulei, ele está em bulk, né? Está um pó. Quanto tempo esse bulk pode ficar parado até a etapa de compressão? Isso é um holding time. Comprimi esse pó, agora eu tenho comprimidos. Quanto tempo esses comprimidos fora da sua embalagem primária podem ficar em espera até a etapa de embalamento? Então, isso é um pouco do hold time. Número de lotes. Aqui a gente tem, conforme as nossas legislações, o número cabalístico 3. Está nas legislações que tem que ser no mínimo 3 lotes para cada estudo de validação de processo. Mas hoje, isso, cada vez mais com gestão de conhecimento e de risco, tem caído. 3, às vezes, já não é suficiente. 3 sempre vai ser o mínimo. Mas dependendo das etapas do meu processo, do meu tempo de processo, 3 não é suficiente. Vamos supor que eu tenho um processo pequeno, que num turno de fabricação eu consiga terminar.
Será que em um turno eu consigo tirar amostras suficientes para avaliar aquele processo? Será que só 3 lotes me dá a robustez que eu preciso? Às vezes vai ser mais, justamente porque o tempo de processo é mais curto. Eu não consigo avaliar bem. Então, esse número de lotes hoje, cada vez mais, ele é baseado na gestão de risco e conhecimento, que entra tudo. Etapas do processo, tempo de processo, os meus atributos, qual que é a característica do meu IFA, das minhas matérias-primas, tamanho de lote. Assim que hoje a gente se define esse número de lotes necessários. Gestão de risco e conhecimento do processo. Partindo, então, fechando o que seria um estudo de validação de processo, falando do plano de amostragem. Eu acho interessante isso e, principalmente, trazer a experiência que eu já vivi e que talvez vocês também possam ter. Plano de amostragem ele é diferente de análise de controle de qualidade. Eu acho que é o principal. Eu já ouvi muito na minha experiência, em validar processos, de que para que eu preciso validar um processo se o produto, no final, ele é analisado do mesmo jeito? É diferente. Controle de qualidade, ele é como se fosse uma etapa posterior. Por que nós vamos esperar o produto ser manipulado, fabricado, está na sua embalagem primária, secundária, pronto, para somente no controle de qualidade eu identificar um problema, eu identificar uma falta, um desvio de teor, um produto que está com alguma contaminação? A validação de processo ela entra justamente nisso. Por isso que a gente acompanha os 3 primeiros lotes de forma representativa, a fim de explorar o processo. É uma maneira maior, mais abrangente, para assim depois que minha validação estiver ok, continuar o controle de qualidade monitorando. Mas é diferente. E quando se fala em plano de amostragem, acho que as primeiras perguntas que surgem. Então, quantas amostras são necessárias para isso? Dentro da validação de processo? Depende. Novamente falando de gestão de risco. Depende do meu tamanho de lote. Depende da porcentagem de matérias-primas. Às vezes um produto que baixa a dosagem do IFA, eu vou investigá-lo mais. Às vezes um produto que eu tenho 90% de recipiente, talvez eu vá explorar menos alguns parâmetros. Então depende do conhecimento, depende do equipamento. Eu posso ter uma manipulação do equipamento em V, que às vezes pela morfologia do próprio equipamento eu não consigo tirar tantas amostras. Já um misturador em BIM, eu consigo extrair mais. Depende da etapa do processo. Se eu tenho uma granulação, por exemplo, via úmida, que teoricamente é uma granulação mais crítica, é ali que eu vou explorar mais, vou fazer mais o meu maior plano de amostragem. Depende do tempo do processo, dos atributos críticos de qualidades. Então, é baseado principalmente em gestão de risco. Por isso que eu gosto de pensar fora da caixa. Às vezes não é aquela número de amostras padrão para toda validação. Ah, não, manipulação eu tiro 5 pontos, compressão eu tiro também 5 pontos e revestimento também. Não, cada processo é diferente. Entra todas essas variabilidades. Eu tenho que olhar para o meu processo com um olhar único. Às vezes um processo 5 pontos são suficientes, outro processo não, e vice-versa. Mas apesar de ser baseado em gestão de risco, que é o que eu tenho mais visto hoje na minha experiência, tem algumas ferramentas que podem nos auxiliar. E uma delas que eu trago para vocês, que já utilizei, que é a ISO, principalmente quando se fala de nível de qualidade aceitável, que também, levando para o Brasil, é a NBR 5426, que ela fala de planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. Acho que a maioria conhece essa tabela, basicamente essa tabela. Então, a gente pode usar essa ferramenta para ela nos dar um norte inicial, um início, ter um embasamento numérico. Por exemplo, essa tabela ela trabalha com o seu tamanho do lote em unidades. Temos os níveis especiais de inspeção e os níveis gerais. Rapidamente, especiais, qual que é a diferença? Os especiais são geralmente quando eu vou amostrar produtos que vão ser deteriorados, que não vão voltar para o processo. Por exemplo, se eu vou fazer um teste de dureza, né, eu vou forçar o meu produto até a quebra, o rompimento do meu produto. Não tem como aquele comprimido voltar. Então, os especiais são focados para esse tipo de amostragem.
E já os níveis gerais de inspeção, não. Por exemplo, peso médio. Eu peso o meu produto, está dentro da especificação, ele pode voltar para o meu processo. Então, a gente pode se basear, pegar, por exemplo, eu tenho um tamanho de lote que esteja entre essa faixa, um tamanho de lote que me dê 4.000 unidades de comprimido, e vou avaliar o peso médio nas escalas. Com relação a essas escalas, por exemplo, do menor para o maior. Então, avaliando o nível geral, eu não conheço o meu processo, às vezes o peso médio é um atributo que não é tão crítico para o meu produto, eu não vou ser conservadora demais e nem de menos. Vou avaliar ali no limiar, na metade. Essa tabela nada mais que cruza, gera uma letra, que posteriormente vai cair na tabela de nível de aceitação de qualidade. Essa ferramenta ela é utilizada também, e acho que aqui é um ponto importante, quando a gente se tem, por exemplo, 10 amostras, e eu até consigo aceitar e rejeitar. De 10, 9 passaram, uma reprovou. Eu aceito isso. Dentro da validação de processo, essa ferramenta não se usa esse ponto. Porque dependendo do atributo, por exemplo, se for um teor, eu não quero aceitar um resultado fora. Mas vai depender também do atributo. Se for um peso médio, dependendo da criticidade, posso aceitar. Mas geralmente essa ferramenta eu dou a dica de usar apenas a gente chegar no número de quantas seriam essas amostragens, principalmente pensando em atributos que retornem para o processo. Então, chegamos no número de 200 amostras. Então, aqui eu já tenho um norte, tenho uma ferramenta que tem um conhecimento já científico que me direciona. Para peso médio, para esse produto, eu vou tirar no mínimo 200. Você vai sempre fixar nesse número? Não. Depende do tempo do seu processo, como que vai ser essa amostragem, desse conhecimento geral. Mas aqui já fica a dica, você tem um norte, né? Você tem um número para iniciar. Só um momento. Eu não falei no início, mas acho que não falou também. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, fica à vontade também para interromper. E agora a gente tentei fazer um resumo do que é uma validação de processo. É complexa, se a gente for aprofundar mesmo, o webinar não é suficiente. Então, é mais para ficar uma abordagem e algumas dicas de experiência. Pensando nas ferramentas estatísticas, tá? Nós vamos avaliar agora. Nós temos inúmeras. O mundo estatístico ele é vasto, complexo e muito grande. Temos ferramentas gráfico de barras, análise de tendência, Blogspot, cada um com a sua cara, com o seu design, representa alguma coisa. O interessante da ferramenta estatística, eu acredito, é você conhecer o seu processo e entender o que aquela ferramenta pode te dar de conhecimento. E não simplesmente basear na estatística. Eu preciso aplicar todas as ferramentas. Não tem uma regra, não tem uma legislação que fala, para tal produto, para tais testes, você precisa fazer A, B e C. É tudo do conhecimento. E hoje, como também a gente não tem muito tempo, falando dos softwares. Hoje a gente tem o software Minitab, que eu acho que é o mais comumente usado no ambiente farmacêutico. Esses tempos, numa formação que eu tive, bastante interessante, eu descobri o Jump, eu não conhecia esse software, mas ele é bem parecido com o Minitab, até o layout, o design. E também pensando, já trabalhei lá no Brasil com o Action, que é um software nacional mesmo brasileiro, desenvolvido por uma faculdade do Brasil e que também atende perfeitamente e tem todos os recursos que esses dois têm. Então, esses basicamente são os mais utilizados. E nós vamos utilizar esse tempo para compartilhar conhecimento, principalmente em 3 ferramentas, que é a distribuição dos nossos dados, o controle estatístico de processo e capacidade de desempenho do processo. O que eu dou de dica? Eu acho que é fundamental para a gente ter menos questionamentos, ter menos dúvidas, passando por uma auditoria, uma avaliação do inspetor. A gente precisa ter um procedimento de avaliação estatística escrito, robusto. Ele tem que trazer todas as ferramentas? Não. Ele tem que ser claro, tem que ser preciso. Tem que trazer o software que será utilizado. Quais as ferramentas? Às vezes, pode ser só essas 3 ferramentas. Não tem nenhuma legislação que te obrigue
a usar tudo. Mas tem um procedimento descrito, qual o software, quais são as ferramentas, como que você avalia, quais são os seus critérios de aceitação, o que você vai fazer quando falhar nesses critérios, né, abertura de desvios, não conformidades. Pela minha experiência, eu nunca vi alguém questionar as ferramentas que você utiliza. Por exemplo, um inspetor dizer, não, só controle estatístico de processo não é suficiente. Porque não existe essa regra. Então, acho que aqui já é um ponto muito importante dentro da validação, na qual você documenta e mostra o seu conhecimento. Na minha validação de processo, eu uso esse software, essas ferramentas e ajo dessa maneira. Dá um bom presságio realmente de que você sabe o que você está fazendo e utiliza as ferramentas. Primeira, falando de distribuição de dados. Então, vamos pegar o exemplo de peso médio, que eu retirei lá 200 resultados, 200 amostras, pelo menos. Lá na frente, quando a gente falar de capacidade, né, o famoso CPK, tem pré-requisitos para se avaliar. E um deles é a distribuição de dados, que é, os dados precisam ter uma distribuição normal. A gente sabe, estatisticamente falando também, existem N distribuições. Aqui são algumas. Mas focando na normal, o que seria essa distribuição normal dos dados? São os dados de forma assimétrica. Os dados, quando eu avalio ele, eu tenho os resultados, ele forma essa curva de sino. Isso que é chamado de normalidade. Que visualmente também a gente pode comparar com uma ampulheta. Toda vez que eu virar a ampulheta, o fluido cai formando a mesma curva. Então, isso é dizer que os meus dados ele tem um comportamento assimétrico, normal, digamos. Os resultados precisam ser todos normais? Não. Nós sabemos que existem N tipos de distribuição. Eu acho que isso que é o importante. Às vezes a gente quer que os nossos processos tenham distribuição normais. Vem cá, eles foram desenvolvidos lá atrás, naquela etapa de design, pensando em controle estatístico, controle de processo, pensando em quais melhores matérias-primas, granulometrias, para eu ter uma distribuição normal, pensando em peso médio. Então, por isso que começa lá atrás. E, às vezes, por mais que ele seja desenvolvido buscando o ideal, quando ele vem para a etapa de comercial, vem outras variações que vai implicar nesse processo e que pode deixar ele dados não normais. E que a gente tem que aceitar também, tá? Mas falando especificamente da distribuição normal, tem um teste estatístico, que é o teste de Anderson-Darling. É basicamente esse teste, basicamente partindo ainda do exemplo de 200 pesos médios. Vamos supor que o nosso amostra, a N amostra, ele é 108. São todos os 108 resultados que ele compara numa linha, que teoricamente é a média. E esse teste, ele tem uma especificação, que é o p-valor, está tampado aqui, justamente para a gente analisar essa ferramenta, não olhando só passa, não passa. O que visualmente essa ferramenta me traz de informação, né? Para os dados darem normais, o p-valor tem que ser maior que 0,05. Então, basicamente, às vezes a gente está ali muito focado no processo, olha só o valor, nossa, deu dentro da distribuição normal. Mas a demonstração gráfica também me traz informação. Vamos analisar. Aqui eu tenho os pontos distribuídos numa assimetria, numa normalidade. Eles estão mais perto da média. Eles permeiam mais a média. Diferente desse comportamento. Esse comportamento eu tenho, sim, perto da média, mas eu tenho montes de resultados. Conseguem perceber? São montes de resultados. O que eu inferiria aqui? Aqui, por exemplo, pode ser um arredondamento de valores. Porque o que significa um pontinho em cima do outro? Que eu tenho, por exemplo, 5 resultados com o mesmo valor. Eu tenho, pensando em peso médio, eu tenho 5 resultados que deram 0,200, 0,200, 0,200, 0,200. E isso, para a gente avaliar a normalidade do dado, não é legal.
Por isso que até graficamente falando, eu já consigo inferir que esse processo tende a uma distribuição normal dos dados diferente desse. O comportamento ele é diferente. Ele não é assimétrico. Ele forma os conjuntos. Então, assim, é uma ideia que eu trago para vocês também para a gente avaliar os gráficos, não só por especificação, e sim tentar interpretar. Pensando em distribuição de dados novamente. No nosso mundo farmacêutico é possível? Volto atrás, falando. Temos variação de matéria-prima, de fornecedor, de equipamento, de operador, de analista, de turno, de metodologia analítica, de quem está fazendo o teste analítico. E isso é alguns aqui descritos, fora N outros. Então, às vezes a gente quer que os nossos dados tenham uma distribuição normal, né? Mas não, às vezes eles não são normais. Porque a variação natural de muitos processos, ela é aleatória. Isso é um problema? Não. Por isso que eu até desmitifico isso, é um mito. Vamos aceitar todos como realmente eles são. E aqui a gente entra na parte de controle estatístico de processo. Acho que a maioria também conhece essa carta, né? A carta de controle. Ela basicamente, aqui também vamos partindo do... Cada resultado desse aqui é um resultado de peso médio, por exemplo. E ela calcula o limite superior de especificação e o limite inferior de especificação. Esse limite, ele é calculado com relação à média, né? Aqui é a média, essa linha verde, mais 3 desvios padrões para cima e 3 desvios padrões para baixo. Desvio padrão nada mais é que a distância que cada ponto desse tem em relação à média. Então, ele pega a variação. Vamos colocando assim em palavras mais fáceis. E o que essa ferramenta nos traz? Ela pode ser utilizada para verificar se o processo ele é estável, que a gente fala de processo controlado estaticamente. Porque se eu tenho os meus limites de controle e todos os meus resultados estão aqui dentro, eu afirmo que o meu processo é controlado estaticamente. E nessa carta também, ela tem outras funcionalidades nessa ferramenta, que são esses pontos vermelhos, os red dots, que indicam tendências, indicam variações. Principalmente essa aqui. Quando eu tenho um ponto fora do meu limite de controle, é uma causa especial. O meu processo, eu posso dizer que ele não está controlado estaticamente. Então, é isso que eu quero ver, né, com essa carta, se o meu processo ele é estável. Por quê? Volto aqui nessa imagem. Por que 3 sigmas para cima, 3 sigmas para baixo? Teoricamente, se eu tiver todos os meus resultados nessa faixa, eu tenho 99,99, 73% de certeza que os meus dados cumprem a minha especificação. Eles atendem a minha especificação com segurança. Por isso que a gente fala de 3 desvios para cima, 3 desvios para baixo. Voltando. Então é isso. Essa carta ela fornece avaliar se o processo é estável, controlado. Falando um pouco mais especificamente dessas regras dos pontos vermelhos, são 8 regras de Nelson, que são as regras de Nelson. Aqui eu trago para vocês uma dica. Claro que dava para a gente aprofundar, mas não é o momento. O que mais eu venho em conversas com outras pessoas que trabalham na área, em informações de estatísticas, que vem sendo mais utilizados? Porque você tem como escolher as opções, seja no Minitab ou qualquer outro software. Então, o que mais tem sido utilizado é um ponto fora dos limites de controle, que é o teste 1, que é que realmente o que prova que o meu processo está fora de controle. O teste 2, 9 pontos seguidos de um mesmo lado da linha, que indica tendência. E os 5, que são 2 ou 3 pontos seguidos na zona A. No próximo slide vocês vão compreender melhor. Essas são todas as regras. Eu tenho os meus limites de controle. A minha carta controle ela é definida por zona A, B e C, que são os 3 desvios. Cada um é um desvio padrão. Então,
O teste 1, por que ele é importante? Porque eu tenho resultados fora dos meus limites de controle. Né? O teste 2, que é vários pontos do mesmo lado, ele indica uma tendência. Já peguei muitos processos que a gente, principalmente pensando em peso médio, eu tenho a média e o meu processo roda abaixo da média. Porque foi uma regulagem para rodar abaixo da média para eu ter mais produto no final. Mas isso é um risco. Porque se eu tenho muitos resultados de um lado só, uma hora eu posso sair dos meus limites de controle. Mesma coisa para a regra 5, que são as mais usuais. Aqui, eu tenho pontos na zona A, que é a zona mais próxima do meu limite de controle. Então, aqui também pode indicar uma tendência de saída e de fora de controle estatístico desse processo. Então, um caso prático também para a gente avaliar. Então, eu faço a ferramenta controle estatístico para ver se ela é estável. Tem algum ponto vermelho? Ixi, já está tudo ruim, o processo é fora de controle. Não é bem assim. Vamos usar o conhecimento do processo ao nosso favor. Por exemplo, nesse exemplo, se eu olho para essa carta, eu tenho todos os meus resultados dentro dos meus limites de controle, mas tem uma causa atuando aqui, que deu aquele teste que é vários pontos do mesmo lado da linha. Beleza. Esse processo está fora de controle estatístico? Esse processo está fora de controle? Vamos usar o conhecimento do processo, das informações ao nosso favor. Eu pego esses mesmos resultados e trago histórico. E vocês podem ver, tinha 51 amostras, agora eu tenho 82. Vamos supor que eu adicionei aqui amostras do mesmo produto, por exemplo, de peso médio, mas de outro lote, para ver o comportamento, se outro lote também. E o produto, ele apresenta um comportamento ok, variável, digamos, normal. Mas chega numa determinada fase, acontece algo. Outra coisa que eu adiciono, que pode ser feito, os meus limites de especificação, para justamente perceber, nossa, será que essa causa que está atuando aqui traz algum risco para mim? Se eu olho dentro da especificação, está tudo ok. Então, eu não posso olhar apenas a ferramenta estatisticamente. Ah, deu fora de estatístico, deu algum teste, está tudo ruim, minha validação está reprovada, o que, que eu faço? Não. Eu tenho que trazer a severidade do parâmetro. Que parâmetro é esse? É um parâmetro crítico de qualidade? É um parâmetro, talvez, não crítico, que dê para eu justificar o que aconteceu aqui? Trazer a magnitude dessa excursão. Aqui eu não tenho nenhum ponto fora de controle estatístico. Eu tenho algo atuando aqui, mas meu processo se manteve. Trago o histórico. Então, trouxe um outro lote para avaliar o comportamento desse produto, junto com o conhecimento do processo. E aqui fica algo que é, acho que esclarecedor, e foi esclarecedor para mim quando eu tive esse entendimento. Controle estatístico é ausência de pontos vermelhos, ausência de todas aquelas regras. É diferente de processo controlado. O processo controlado, ele tem algumas variações, ele tem alguma tendência. E cabe, a depender da severidade do parâmetro, magnitude dessa excursão, nós aceitarmos ou investigarmos. É interessante investigar? Claro, eu posso identificar o que aconteceu aqui. É sempre possível achar a causa? Não. Porque às vezes as variações são imensas. Então, dependendo do parâmetro, da severidade, eu posso aceitar, com conhecimento do processo. E principalmente baseado nisso. Meu processo está controlado. Ele só não está controlado estatisticamente. Certo? Partindo para esse exemplo, então. De toda forma, eu quero investigar. É outra abordagem que essa ferramenta traz. Então, se eu estou vendo que o meu processo ele vinha, lotes, se comportando bem e aconteceu alguma coisa aqui, eu posso avaliar o horário que isso aconteceu a partir desse ponto. Que hora é esse ponto no meu processo? O que estava acontecendo? Teve uma troca de turno? É um final de um processo? A gente começa a avaliar e posso chegar a tentar entender o que aconteceu de fato. Por exemplo, aqui, pode ser uma regulagem diferente no equipamento. Justamente nesse ponto, eu vi que teve uma troca de turno,
que teve um outro operador, que foi lá e fez um ajuste fino no equipamento, mas que trouxe variação para esse meu processo. Então, isso também, essa carta serve para a gente identificar e ajudar na investigação. Outro exemplo. Aqui também é uma outra carta de controle, na qual eu também vejo o teste 2, né, que é pontos do mesmo lado da linha, e também tem um ponto fora dos meus limites, que seria o pior cenário. Quando eu vou investigar, vamos supor que aqui são vários lotes de um mesmo produto, mas lotes diferentes. Eu identifiquei que esse conjunto de lotes são grupos de lotes fabricados na mesma campanha. Então, né, a gente tem aquelas famosas campanhas, fabrica-se 10 lotes de uma vez, e justamente devido a essa campanha, trouxe essa variabilidade para o meu processo, e nesse exato momento eu identifiquei isso. E aqui também eu posso identificar que grupo de lotes que são analisados na mesma campanha do laboratório. Então, às vezes é um teste de teor, e todos esses pontos foram analisados, às vezes no mesmo equipamento, com a mesma pessoa. O que traz variabilidade para o processo. E sabendo disso, eu posso defender esse processo, eu posso justificar. Acho que isso que é um ponto interessante, porque a gente pega estatísticas muito nua e crua e fala, nossa, meu processo está fora de controle, meu processo está errado, minha validação reprovou. E às vezes não. O conhecimento do processo, ele te auxilia a entender. Basicamente, essa carta, ela diz a voz do processo, o que está acontecendo com ele. E aqui também, por fim, um exemplo de como que a gente pode usar o controle estatístico de processo na etapa de design, aquela etapa importante do desenvolvimento do produto. Eu tenho meus inputs, eu tenho minha etapa, compressão, e eu tenho meus CQA peso médio. Aqui eu trouxe alguns exemplos, e nem tenho know-how de quem desenvolve produto, mas sei que força de compressão, pré-compressão, fluidez do pó impacta no meu peso médio. São parâmetros que, inclusive, eu consigo ajustar lá na compressora. Então, eu sei que tem esses parâmetros que vai gerar o meu processo e que impactam aqui. Que tipo de testes que eu posso fazer? Eu posso rodar o produto utilizando daqueles 3 parâmetros, mais valores diferentes. E tirar uma amostragem e fazer uma carta de controle. E para avaliar quais parâmetros que me geram um processo mais estável, um processo mais controlado. Aqui, por exemplo, nós podemos dizer que seria esses parâmetros. E com isso, me auxiliar a definir. Ah, tá. Então, para esse produto, o parâmetro que eu vou usar para pré-compressão, força de compressão e fluidez de pó, eu consigo definir. Esse se comportou melhor. Então, é um exemplo também que essa ferramenta pode ser utilizada. Aqui, a gente parte agora para a nossa última etapa, tá? Acabando, que é a capacidade do processo. Os famosos índices, né? Que a gente vê CP, CPL, CPU, CPK, PP, PPK, são o alfabeto aí estatístico da vida. O que essa ferramenta traz? Essas barras são seus resultados. Novamente, inferindo que isso seria o peso médio. Essa ferramenta, ela avalia principalmente quanto o seu processo está variando em relação aos seus limites de especificação. Aqui já é diferente da carta controle, tá? Aqui são limites de especificação. Então, é mesmo, por exemplo, pensando em teor, é o teor que eu libero o meu produto. Porque essa carta, ela nos fornece, basicamente, o que ela avalia? Essa distância. O quão mais distante os meus dados estiverem dos meus limites, eu afirmo que meu processo atende às minhas especificações. Então, olhando apenas o histograma, eu consigo avaliar se esse processo está variando mais, está variando menos. E mais à frente nós vamos entender principalmente a diferença de CPK e PPK. Por exemplo, avaliando esse processo, o CPK tá bom, o PPK tá ruim. Às vezes esse CPK pode ser um falso positivo. Porque lembra que eu falei lá atrás? Para avaliar CPK, eu preciso de ter 2 condições, que é distribuição normal dos meus dados
e a minha carta de controle, meu processo controlado. Já a performance, não. Mais à frente a gente vai entender um pouco melhor. Mas olhando graficamente esse processo, eu diria que esse CPK está um falso positivo. Eu acreditaria mais nesse PPK, porque ele está bem próximo dos limites da especificação. Basicamente, essa ferramenta te dá essa informação visual. E aí a gente entra na diferença de capacidade e performance. Basicamente, a fórmula é a mesma, muda algumas coisas. Por quê? A capacidade ela é estabelecida somente quando nenhum fator estranho contamina o meu processo. Que é aquilo que eu falei, o processo precisa estar controlado. E além disso, a minha tende para eu ter um processo controlado que a minha distribuição dos meus dados seja normal. Então, eu tenho esses dois pré-requisitos. Para avaliar a capabilidade do meu processo tem que estar estável e os meus dados têm que ser normal. Diferente da performance. Digamos que a performance ela é realista. Ela aceita o processo como ele é. Claro, CPK avalia o processo da melhor forma. Eu quero que o meu processo não tenha que meus dados tenham a curva de sino, que meus dados sejam distribuição normal. Eu quero que o meu processo não tenha nenhum fora de controle. Mas os nossos processos foram desenvolvidos assim? A maioria não. Muitos hoje sim. E mesmo que ele seja desenvolvido assim, quando ele for para a escala comercial, tem N fatores que possam influenciar nesse processo. E essa é a principal diferença, porque o PPK, ele olha o processo como ele é, porque ele, no cálculo dele, ele aceita essas variações. Ele aceita que o meu processo tem variações, que o meu processo não está controlado. E ele aceita que, às vezes, o meu processo não tem tanto uma distribuição normal, possa ser outra distribuição, certo? Então, essa basicamente é a principal diferença. Como que eu posso tentar evidenciar isso para vocês também de outra maneira? Antes disso, falando de índice, né? Geralmente, o que a gente mais trabalha e escuta é o CPK ou PPK acima de 1,33. Isso é o que eu mais tenho trabalhado. Então, isso também tem que estar no seu procedimento. O meu CPK para atributo crítico de qualidade é 1,33. Para atributo que não é tão crítico, às vezes eu aceito 1. Porque tudo isso depende principalmente dessa figura aqui. Se eu tenho o meu PPK 1,33, ele é calculado com base em 4 sigmas. Então, todos os meus resultados estão aqui. Então, ele aumenta. Então, eu tenho quase 100% provado estatisticamente que se todos os meus resultados estiverem nessa faixa, o meu produto atende a minha especificação em 100%. Lembrando que a amostragem ela é uma parte do produto. Né? O meu lote tem 1 milhão de comprimidos. Se eu tirei 200 amostras, é uma parte. Então, a estatística ela ajuda nisso. Nesses 200, olhando para esses 200, 100% eu posso dizer que os outros restantes também atendem a especificação. Essa é a ideia da ferramenta estatística. Por isso que 1,33 é basicamente o mais seguro. Mas também já vi utilizando o CPK de 1, que seria 3 desvios, e aí cobre 99,73% dos meus resultados. Aqui são mais histogramas, né, de análise de capacidade, de performance, e aqui é justamente se atentem visualmente. Aqui eu tenho o meu processo muito perto do mínimo, vem variando, muitos resultados na média e muito próximo também do limite superior. Aqui não. Aqui já tem uma distância maior. Então, é um processo mais centralizado, é um processo com menor variação. É isso que a gente tenta atingir. Então, visualmente, eu já consigo olhar apenas para o gráfico e avaliar. E aí, eu vou para o índice. Realmente, um processo que varia mais, o meu PPK é menor, é ruim. Um processo que está variando menos, eu já tenho um PPK melhor. Então, apenas visualmente, eu também consigo inferir suposições sobre os meus resultados. Outro ponto, como que eu posso compartilhar
com vocês que CPK e PPK, por que para CPK eu preciso ter distribuição normal e processo estável? Pela fórmula. A fórmula é basicamente idêntica. O que muda é esse fulano aqui, que é o desvio padrão. Esse tem um chapéuzinho e esse não, figuramente falando. Mas o que é a diferença? Então, matematicamente, a fórmula mesmo, o CPK, ele usa um desvio padrão que ele só é aceito porque ele considera apenas a variabilidade natural do processo. Então, o processo tem que estar em controle. Então, para estar um processo em controle, teoricamente, a distribuição tem que ser normal. Por isso que são esses dois pré-requisitos. Diferente do performance. Performance, ela olha o todo. Ela reflete a variabilidade total dos dados. Ela aceita variações, incluindo as causas especiais. Porque esse desvio padrão aqui é diferente, ele é amostral. Esse é estimado. Então, pela fórmula também a gente consegue ver essa diferença. Um é melhor que o outro? Não. Depende da abordagem que você quer utilizar. Claro, ter o meu processo avaliando CPK, distribuição normal, controlado estaticamente, é o melhor. Mas às vezes o meu processo não foi desenhado para isso. Então, eu também tenho ferramentas estatísticas que me permitem olhar para aquele processo e também atestar que, apesar das variações que ele tem, ele é um processo controlado. Ele é um processo que me entrega produto dentro da especificação. Volta à nova pergunta. No nosso mundo, variação de matéria-prima, equipamento, operadores, tudo que envolve um processo farmacêutico. A performance, ela vai englobar tudo isso. A capabilidade, eu preciso ter esses dois pré-requisitos. Então, por isso, às vezes, se o processo for desenvolvido, utilizando ferramentas estatísticas, lá no início, lá no design, eu recomendo utilização da capabilidade, que seria a nossa fase 1. Se mesmo assim ele foi desenvolvido da melhor maneira, controlado, eu conheço o meu processo, mas quando eu vou para a escala comercial, que entra todas essas variações, o recomendado também é fazer, que é a fase 2, né, a validação de processo e a verificação continuada, avaliando a performance. Ela vai me trazer a realidade daquele processo. Então, desmitificando, né? Ter essa aleatoriedade, ter um processo não com variações, não é ruim, não é proibido. Acontece. Os nossos processos, às vezes, eles são assim, porque são muitos fatores que impactam. Então, a gente utiliza a ferramenta na melhor abordagem, certo? Então, aqui eu encerro, que espero ter contribuído, que seja um pouco do que eu já vivi, já experimentei, seja validação de processos, ferramentas estatísticas. Tem esse inquérito de satisfação que eu gostaria muito que vocês acessassem esse QR Code e fizessem o inquérito para avaliar esse webinar. E agora a gente abre para dúvidas, quiser compartilhar também algum sentimento, alguma crise existencial, principalmente com relação à estatística, fiquem à vontade. Eu vou só parar aqui para ver todo mundo e estamos abertos às dúvidas. Bom, Carita, acho que, antes de mais, e enquanto as pessoas tentam organizar as ideias com esta quantidade de informação e eventualmente pomos aqui alguma pergunta, eu diria uma, duas perguntas no máximo, porque realmente já estamos aqui um bocadinho em cima da hora. Queria agradecer-te por este webinar, para começar a agradecer-te a ti. Foi muito interessante, muita informação, como tu própria disseste logo ao início, mas foi bastante interessante. Certo, fico feliz. Lembrar que vamos disponibilizar este webinar para todos os participantes. Vão receber, depois de o termos tratado, vão receber como link. Pois já temos aqui uma perguntinha e a pergunta é: considera ferramentas como o SPSS ou o RS Studio ou o próprio Excel
possíveis alternativas aos softwares de que falaste. Certo. Eu nunca trabalhei com RS Studio, já vi a SPSS e o próprio Excel. Sim. No próprio Excel, por exemplo, a gente consegue fazer uma carta de controle, eu consigo, pela fórmula, calcular CPKs e CPP. Já trabalhei em empresas que utilizam essas ferramentas, trazendo dentro do procedimento estatístico, explicando bem, eu acho que é utilizável sim. Depende do tamanho da empresa, a gente sabe que esses softwares mais como o Minitab, o próprio Jump, tem um investimento, né, associado, e sim, eu acho que é possível utilizar principalmente o próprio Excel. Eu diria, acrescentando ao que tu dizes, é uma questão de custo também, e de perder um bocadinho mais tempo, se calhar, na customização e na formatação do dito cujo. Exatamente. Uma pergunta, e vamos usar esta para finalizar e para encerrar as perguntas. Depois podem enviar perguntas por e-mail ou através do LinkedIn. Qual é a diferença entre o CP e o CPK de um processo? Interessante, né? Eu tenho até, só vou voltar a partilhar aqui. Acho que eu tinha uma imagem que eu ia colocar um pouco disso também, mas por ser o webinar fica uma pouco formação tempo. quase. Fica uma formação, mas eu posso rapidão utilizar. Só um minuto. Peraí que tá. Problemas técnicos. E... Basicamente, o CP, ele vai avaliar. Eu vou usar aqui essa imagem. O CP, deixa eu pegar o exemplo que tem o CP. O CP, ele avalia basicamente a variação do meu processo. A fórmula dele é limite superior menos limite de especificação inferior, menos dividido pelo 3 dígitos padrão. Qual que é a diferença do CPK? O CPK, ele infringe a média do meu processo. Às vezes, o CP, eu tenho um processo que varia, vamos supor aqui, fora da minha especificação, mas ele vai ser uma variação pequena, mas ele está fora da minha especificação. Então, ele não avalia a centralização do meu processo. Já o CPK não, na própria fórmula, ele coloca a média dos meus resultados. Então, além de avaliar a variação, ele avalia a centralização do meu processo. Então, por vezes, eu posso ter, se eu olhar só o CP, um CP bom, mas com resultados fora da especificação. Porque ele não faz na fórmula, ele não faz esse ajuste. Já o CPK, não. Ele avalia a variação, mas a centralização dentro dos meus limites. Basicamente é isso. Obrigado. Temos aqui mais uma, e agora sim eu prometo que vai ser a última, Carita, para poderes também ir descansar. Esta pergunta é do Fabrício Nobre, que pergunta se a aplicação entre PPK e CPK também varia consoante o tipo de produto que estamos a falar. Ou seja, se tivermos um produto diferente, utilizaríamos modelos diferentes consoante essa Sim, diferença. eu diria que não, porque são ferramentas que não vai depender do tipo de produto, mas sim do que você quer ver do seu processo. O PPK, independente do produto ser, por exemplo, cannabis ou um produto industrial farmacêutico, o PPK ele vai me fornecer um processo real, com variação, com como ele acontece de fato. E o CPK, se for um produto, por exemplo, só que o CPK tem que ter essas duas pré-condições. É só basicamente essa diferença. Não depende do tipo de produto.
Eu posso ter um produto de cannabis e um produto farmacêutico que eu desenvolvi usando ferramentas estatísticas, e ele é distribuição normal e é controlado estaticamente. Então, olha o CPK. Se não, se eu aceito aquele processo como ele é, se eu entendo que aquelas variações não me trazem prejuízos, eu olho a performance. Então, isso não depende não vejo que depende do produto. Perfeito. Muito bem, Carita. Obrigado novamente a ti e obrigado a todos por terem passado este fim de quarta-feira connosco. Espero que Muito tenham gostado, obrigada, gente. espero que tenham Uma boa gostado tanto noite a todos. como nós gostámos de proporcionar estes momentos para vocês. Desejo então a todos uma boa noite, que nos voltemos a ver nos nossos webinars e nas nossas formações, sejam elas standards ou preparados à medida. Boa noite novamente e até uma próxima.